Então era uma tribo honrada. Então Nadab e Abiú, além de pertencer à tribo de Levi, por serem todos ali descendentes de Levi, filho de Jacó, né, eles também eram filhos de Arão, que foi escolhido para ser sumo sacerdote. Então olha só, aqueles ali, Arão e seus filhos, eram considerados, depois de Moisés, as pessoas mais importantes de Israel. Não é como no Brasil, que a gente tem aí a parte religiosa, né, entre aspas, separada da política, né? Neles não. Lá o país era comandado por quem era líder religioso. Deus escolhia a liderança. Era uma teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Então era o governo de Deus. Assim é nos países islâmicos, né? Assim, quem é líder religioso é o líder do país. Então veja só. Moisés era o líder principal. Depois de Moisés vinha Arão. Depois de Arão, seus filhos. Então eles eram ali as pessoas mais importantes, mais respeitadas entre todos aqueles aí, quase 3 milhões de pessoas ou mais. 600 mil puxavam da espada, imagine quanta gente tinha. Então veja só, de 20 anos para cima só esses 600 mil, né? Então muita gente, e entre toda essa gente, os mais importantes eram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os outros 2 filhos de Arão, né? Olha só, Eleazar e Tamar. Mas mesmo assim não consideraram isso. Fizeram coisa errada, achando-se talvez grandes, capazes talvez até de substituir Arão antes dele morrer, né? Quem sabe uma ideia de rebelião, como fez lá a irmã de Moisés, né? A Miriam. Certo é que Deus não gostou, e a Bíblia justifica dizendo por causa do fogo estranho que ofereceu. Tópico 2, ascendência araônica. Além de pertencer à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio, como está em Êxodo 6, 23, 28, 1. Era o ofício mais honroso de todo Israel. Nem os reis podiam exercê-lo, segundo Crônicas 26, 18. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai desse glorioso ministério. Então, como nós já falamos, né, olha só, Nadab e Abiú eram filhos de Arão e os próximos sucessores de Arão. Se você olhar na genealogia, eles eram os filhos mais velhos. Então, eles seriam os próximos. Quando Deus chama Arão, Deus cita o nome deles junto. Estou chamando Arão, os seus 4 filhos. Colocou e disse o nome deles. Então, eram pessoas importantíssimas que tiveram o privilégio de serem os maiores e mais reconhecidos líderes da nação de Israel. Nem os reis depois eram maiores do que o sumo sacerdote. Nem os reis poderiam ser como sacerdote, substituir o sacerdote. Então, é uma coisa importante. E olha que a nação, como ela era teocrata, né, Deus que governava, então o representante máximo de Deus era o sumo sacerdote. No subtópico 3 diz participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciãos de Israel, como está em Êxodo 24:1. E ali, no Monte Sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina, como está em Êxodo 24:9 e 10. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Está escrito em Êxodo 24:8. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Vamos ler um trechinho. Olha aí. Êxodo 24, 9 em diante. Diz assim: olha, subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú
e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Então Nadab e Abiú agora viram aquela glória tremenda de Deus, e eles então voltam, e Moisés sobe, com Josué, e Moisés vai passar ali 40 dias na presença de Deus. E lá ficam responsáveis pelo povo, ficam Arão e Ur responsáveis então em atender o povo em lugar de Moisés. E Arão, é claro, os seus assistentes diretos eram os seus 4 filhos. Mas veja só que Arão logo se perde, o povo quer aí fazer um bezerro de ouro, Arão lidera-os, libera para que eles façam. Então não soube se manter fiel também como Moisés. Ele erra e muito provavelmente também já é um motivo para que seus filhos Nadab e Abiú depois sejam desobedientes, e façam à sua maneira as coisas. É um mau exemplo do pai deles. Então o obreiro, deve ser exemplo para os seus filhos. Exemplo de santidade, de oração, de jejum, de estudo da Bíblia. Esse é o exemplo. Se os filhos não considerarem isso aí coisa boa, coisa de Deus, problema deles. Agora você tem que ensinar e tem que ser exemplo. Então meus filhos podem dizer, podem dar testemunho, sempre que levantaram, viu, o pai todo dia, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, estava aos pés do Senhor orando, todo dia. Sempre viu o pai jejuando, estudando a Bíblia, ministrando a palavra de Deus, pregando, ganhando almas, batizado no Espírito Santo. Então, coisa normal na vida daquele que é um obreiro, que é um líder na casa de Deus. Então, ter um dom do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo, isso é normal para um obreiro, para alguém que serve a Deus, que faz a obra de Deus. Coisa normal. Não é coisa anormal. Hoje parece que é uma coisa anormal ser santo. É uma coisa anormal ser usado por Deus em dons, de ser batizado do Espírito Santo, falar em línguas. Parece anormal na igreja de hoje. É uma coisa impressionante isso. As pessoas não se escandalizam com o pecado, se escandalizam é quando Deus se faz presente na igreja. Impressionante isso. Vamos então ao tópico 2, fogo estranho no altar. Nós temos aí subtópico 1, ignorar a Deus, subtópico 2, impaciência profana, subtópico 3, apresentar o fogo estranho ao Senhor. Veja na introdução do tópico 2, 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram o fogo estranho no altar sagrado. Então, subtópico 1, ignoraram a Deus. Ao adentrarem no lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel, como está em Êxodo 25:8, Números 14:14. O Deus ali presente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. Então eles fizeram como muitos fazem na Santa Ceia, no culto, não consideram a presença de Deus. Então agem de qualquer maneira, conversam o que quer, mexem no celular, fofocam, comentam futebol, novela. Então as pessoas estão hoje dentro da igreja como se estivessem lá na beira da praia. Coisa tremenda. Nadab e Abiú então fizeram isso, eles desconsideraram a presença de Deus, o trabalho importante que faziam para Deus, a santidade daquele trabalho. Então era coisa separada, de uso exclusivo de Deus. Cada um daqueles objetos foram consagrados a Deus. Eram coisas santíssimas, foi explicado, foi dito isso para eles. Então eles desconsideraram tudo isso. Eram irreverentes, como a maioria das pessoas hoje que servem aí no altar são irreverentes. Musicistas irreverentes,
corais irreverentes, vocais irreverentes, pregadores irreverentes, filhos de pastores super irreverentes. Quer ver o exemplo de alguém irreverente que morreu? Olha lá, Uzá, irreverente, tocou na arca, não era permitido fazer isso. Então eram coisas santíssimas e deveriam ser levadas a sério, deveria ter reverência pelas coisas de Deus. Tem gente aí pegando até caixa de som da igreja emprestada, fazendo comício político, ou usando aí no fim de semana para fazer lá as festinhas, empréstimo até para as pessoas que nem crentes são. Cuidado, as coisas de Deus são de Deus, para uso exclusivo das coisas de Deus. Cuidado com isso. E tome cuidado, porque púlpito não é lugar de ímpio. Microfone de igreja é consagrado para falar a palavra de Deus, não é para falar política, não é para mentir para o povo, não é para enganar as pessoas, não é para macumbeiro usar. Cuidado com o que você está fazendo. Subtópico 2, impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Êxodo 30, 7 a 9. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Bom, podemos entender aqui que o trabalho que eles fizeram, quem deveria fazer era Arão. Eles fizeram algo que não estava autorizado a eles fazerem. Era só para Arão fazer. Nós temos a ordem para Arão fazer. 2 vezes por dia tinha que ir lá, né? E colocar ali brasas junto com incenso lá no altar de incenso. O certo é que eles fizeram, e a Bíblia diz que Deus não ordenara a eles fazer isso. Então, não era para eles fazerem, né? Então, disso aí nós deduzimos que eles queriam assumir o lugar do pai antes mesmo de ele morrer. Quem é que fez isso antes? Veja só, a tia deles, Miriam, fez isso e ficou leprosa por causa disso. Porque queria o lugar de Moisés, achou-se importante que nem Moisés. Olha só. Deveriam ter aprendido com essa lição, mas não aprenderam. Subtópico 3, apresentar o fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter um incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Êxodo 30, versículo 9, Levítico 16, 12. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Êxodo 30, versículo 37. Mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso, nem com o fogo. Por isso o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Então, certo aqui, que nós podemos entender, é que não havia problema com incenso, já que esse incenso era fabricado e tinha ali já uma quantidade guardada, né? O problema foi o fogo, que era ordenado pegar o fogo do altar do holocausto, né? Porque aquele fogo foi Deus que acendeu. Então, certo que a Bíblia está dizendo que pegaram fogo estranho e colocaram para acender o fogo no incensário, manter o fogo do incensário aceso. Pegaram incenso e fogo. Só que esse fogo não era vindo de Deus, mas um fogo produzido humanamente. Nós estamos vendo hoje na igreja muito acontecer isso, né? Principalmente com a música. As pessoas acham que música, que é louvor, é mais importante que tudo, mais importante que a palavra de Deus, mais importante que a manifestação de Deus. Na verdade, está sendo um fogo estranho. É isso que estão fazendo. Estão colocando um fogo estranho. Estão colocando isso aí para emocionar as pessoas, substituindo a presença de Deus. Quer ver outra coisa? Pregadores. Se tem um pregador famoso, que pula, que grita e tal, a igreja lota de gente.